Mas eu queria agora quero chamar o professor Júlio Rezende para compartilhar a sua história conosco. Professor Júlio, por favor. Bom, para mim é muito importante participar deste momento, porque a vida nos demanda muita coragem, né? Nesses momentos de altos e baixos, tristezas e dificuldades, e a gente precisa encarar de frente. Como diz os psicanalistas, né? O nosso inconsciente é como se fosse o oceano inteiro, né? E o nosso consciente é só um farolzinho iluminando um pedacinho ínfimo desse oceano. Então, o inconsciente é o que mais nos governa nas nossas ações, a gente não compreende bem. Estou dizendo isso porque se a gente não encarar de frente essa jornada interior também, né, de descoberta, se a gente não aceitar a ajuda de quem mais pode nos ajudar, por exemplo, os psicólogos nesse momento, que são os timoneiros que podem nos guiar, nos contribuir para fazer esse olhar para dentro, né? E sair um pouquinho melhor dessa, a gente precisa realmente ter essa disposição, essa abertura. Então, eu agradeço muito por participar desse momento, Ivo, fiquei muito emocionado, fiquei emocionado com o vídeo, fiquei emocionado com a sua fala, com a sua cantoria. Saiba que as orações, as energias, os abraços virtuais me ajudaram muito, muito. Me ajudaram a me trazer de volta à vida. Bom, o relato que eu vou fazer, eu tive no quase morte durante 3 ou 4 dias na UTI. Eu fiquei 11 dias na UTI, mas 3 ou 4 dias bem perto da morte. Como vai ficar claro, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Para mim foi muito importante. Agora, para quem estava no entorno, foi um caos. É como se tivessem me perdido a cada dia mesmo, né? Basicamente, nós fomos, durante um ano, fomos muito rigorosos no distanciamento social, nos cuidados todos, a gente não subestimou hora nenhuma a pandemia, só que minha mãe pegou agora, no finalzinho de janeiro, precisou ser internada. Minha mãe é uma idosa já, e eu fui com ela para a enfermaria de Covid, né? Sabendo que corria os riscos, porque não tinha outra opção a não ser acompanhá-la, né? 10 dias depois ela saiu super bem, e eu saí também, não senti nada lá dentro da enfermaria, né? Mas na hora que eu pisei fora do hospital, parecia que um trator tinha passado sobre mim, e eu tomei o cuidado de alugar uma kitnet para eu ficar com ela, para garantir que ela não transmitiria mais para ninguém e que eu não tinha pego. E nessa kitnet, primeiro dia eu dormi exausto, achando que no segundo dia eu acordaria bem, acordei pior. Final do segundo dia, febre. Terceiro dia, fui ao médico, tomografia. Quarto dia, já estava internado. Só que eu cheguei na enfermaria super bem, porque eu imaginei, eu vou ficar igual minha mãe, tomar aqui uns antibióticos e um corticoide, vou ser cuidado por eles e daqui uns dias estou fora, né? Só que aí, daí um dia, eu já acordei com a respiração super presa, estava difícil de ir ao banheiro e voltar, eu já voltava, ficava ofegante na cama, ficava respirando com dificuldade até regularizar a respiração, comecei a ficar muito preocupado, porque eu vi muitas pessoas na enfermaria chegar e subir para a UTI, eu vi esse processo de piora rápido, então eu comecei a ficar muito preocupado nesse dia, e aqui nesse dia que eu fui ficando muito mal, no final do dia eu já estava com o oxigênio, né, respirando já os 15 litros, que é o máximo da máquina, ou seja, dali já era para UTI mesmo. Aí chegaram médicos e começaram a fazer exame no meu coração e um monte de exames. Nesse dia eu recebi a visita da minha queridíssima amiga Ana Paula, essa que está na tela, e eu desabei emocionalmente, e ela estava neste momento, ela me ajudou muito. Ana Paula fez uma jornada, está fazendo uma jornada também muito difícil, né?
seu marido, o Ângelo, foi para a UTI, ficou mais de 30 dias, entre muitas outras pessoas. Ela me ajudou muito nesse dia e no final do dia eu subi para a UTI. E aí você vai vendo o teto do corredor, deitado na maca, as luzes do hospital, aquela situação. E tem um detalhe, eu tinha tentado fazer a tal da fisioterapia do pulmão, que é uma máscara que te aperta assim, ó, e ela faz um impulso dentro do pulmão, um pulso, para te ajudar a respirar e expandir o pulmão. Só que a meta era 40 minutos e eu não conseguia 15, porque minha respiração estava tão ofegante que eu me afogava nela. Ela primeiro me apertava muito, assim, ó, uma situação meio, sabe, bastante difícil. Eu não conseguia fazer, e é muito comum as pessoas terem dificuldade. Essa mesma máquina é o famoso ventilador, que as pessoas ficam entubadas, né? Mas existe uma fisioterapia que quem não está entubado faz também, e ela é muito importante. Todo mundo dizia, enfermeiros, técnicos, médicos, ó, isso aí é o que vai te fazer melhorar. É o que vai te salvar. E eu não tinha conseguido na enfermaria. Quando eu subi para a UTI, eu cheguei e fiquei entre cortininhas verdes, a UTI é barulho 24 horas, luzes, pessoas, o tempo inteiro, né? E a equipe estava assim, os profissionais, os médicos, os técnicos, eles estavam desanimados com a minha situação, porque na minha tomografia tinha aparecido uma ferida que não permitia que eu fosse entubado. Uma ferida desconhecida, né? E que não, perto do pulmão, que não permitia que eu fosse entubado. Então, a minha saturação estava caindo, estava para baixo de 90, e aí, nesses momentos, nesses 3, 4 dias, eu fiquei bem perto mesmo do limiar da morte, eu sentia isso, a equipe sentia isso, né? Vou fazer uma pausa. Porque daqui em diante a minha experiência foi maravilhosa, mas para quem estava no entorno, foi o fim, porque ligaram para minha esposa e falaram, olha, o Covid é gravíssimo, ele está na UTI, e a ferida é gravíssima. Então, a situação dele é difícil ter um destino positivo. Ligaram para meu irmão mora na Argentina, e falaram a mesma coisa, como se eu fosse morrer naquele dia. Meu irmão ficou desesperado, ligando para todas as companhias aéreas, ele queria vir naquele dia, né? E a Argentina estava toda fechada. Bom, para quem estava no entorno foi um caos. Principalmente minha esposa, a Josi, que segurou a barra da família emocionalmente, meus meninos em casa ficaram muito tristes. Eu já estava fora de casa há muitos dias, porque eu tinha ido cuidar da minha mãe, e ela ia todos os dias, assim como a professora Ana, na sala da família da UTI no Hospital de Santa Rosa, e ali ficam famílias esperando o boletim diário. É como se fosse o vestibular da vida. O médico pode sair dali a 40 minutos, falar o nome e dizer, faleceu. Então, o clima desse ambiente é terrível, é terrível. Depois eu tive nele também. Né? As pessoas ficam ali tentando se segurar, mas o médico vem e ele fala na lata o que está acontecendo. Bom, e aí, só que eu lá dentro, nesse momento, nessa noite de UTI não tem noite, é 24 horas, mas nesse primeiro momento, eu resolvi fechar o olho, eu não conseguia mexer, a minha respiração estava assim, ó. A minha respiração estava assim, o meu pulmão não expandia nada mais do que isso. Eu não conseguia mexer um fio de cabelo, que eu tossia por 15 minutos. E a saturação caía ainda mais. Então, o momento estava, assim, periclitante. Eu fechei o olho, falei, bom, eu vou fazer uma meditação. Antes da meditação, eu vou agradecer. E eu comecei a agradecer de olhos fechadinhos, eu comecei a agradecer a cama do hospital, aos remédios que eu estava tomando, aos técnicos que estavam ali se dedicando à minha recuperação, ao inventor da máquina, que era a fisioterapia, aos cientistas, aos médicos, ao diretor do hospital. E aí depois eu passei a agradecer o baguncinho que eu tinha comido há uma semana atrás.
e eu aí agradeci ao alface que eu tinha comido, agradeci ao planeta Terra que me gerava esse alface, agradeci os gatos lá de casa, agradeci as plantas, e fui agradecendo, agradeci. E depois eu passei a agradecer minha família, meus filhos maravilhosos, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus tios, meus primos, agradeci todos que eu briguei na vida, agradeci a todos que eu feri, agradeci por tudo. Depois eu comecei a agradecer pelas minhas dificuldades, pela minha timidez na infância, pelos meus descuidos com os colegas que eu cometo às vezes, agradeci pela minha enxaqueca, agradeci. Depois eu passei a agradecer a própria vida, né, o dom da vida. Eu não sei quanto tempo eu fiquei nesse processo, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Depois desse processo, ainda de olhos fechados, eu falei, bom, agora eu vou conversar com a morte. Falei, morte, eu não estava vendo nada, não, tá? Estava só de olhinhos fechados mesmo. Eu falei, morte, estou aqui para conversar com você, olhos nos olhos, e dizer que eu estou pronto. Tá? Eu sei que essa escolha, eu sou um peixe do oceano, eu sei que o peixe pode tomar a decisão de querer viver, mas o oceano, às vezes, é muito maior que o peixe, as correntes marítimas, então pode ser que eu não tenha decisão final sobre viver ou não. Então, eu estou te dizendo assim, morte, eu estou pronto. Até aqui eu vivi com intensidade, eu me entreguei, eu errei muito, acertei um pouquinho mais do que eu errei, eu acho. Estou tentando ser uma pessoa melhor aos poucos, mas eu me entreguei. Eu me entreguei com presença, com amorosidade. Então, morte, estou pronto. Isso me deu uma leveza, mas absurda. Isso me deu uma leveza incrível. E aí eu falei, morte, agora só um minutinho que eu vou conversar com a vida. Vida, eu quero viver demais. Vamos que vamos. Eu gosto de você demais da conta. E eu tenho muito a fazer. Eu amo minha profissão, eu amo o lugar que eu trabalho. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu trabalho com pessoas muito competentes, muito amorosas. Eu sei que o meu trabalho, para mim, é uma espécie de missão. Eu amo minha família profundamente, também tenho a missão de ser companheiro da minha esposa, de ser pai dos meus filhos, que ainda precisam muito de mim. Ou seja, a vida precisa de mim, eu posso me entregar a ela, eu escolho viver, né? E isso foi me dando uma leveza, um leve sorriso no rosto natural, um relaxamento, e a partir daí, eu fiz uma meditação. Medito há muitos anos, né, um processo de observação interna, né, de respiração profunda. Fui meditar, não sei quanto tempo, mas eu fiquei um bom tempo meditando, só prestando atenção na respiração, e com um relaxamento profundo, com uma leveza muito grande. E aí, depois, quando eu terminei essa meditação, me veio uma imagem, não sei quem já assistiu Kill Bill. Kill Bill, a protagonista, é treinada para ir lá fazer a vingança dela, mas tem um momento que ela treina, como é que ela... bom, na verdade, ela é enterrada viva dentro de um caixão, e ela fica dando soquinhos no caixão até sair lá de baixo. Ela fica horas, dias, sei lá, ela foi treinada para isso, né? E a imagem que me veio à cabeça era o seguinte: cada respiração minha é um soquinho que eu dou na tampa do caixão. Cada respiração é esse soquinho. E aí, neste momento, milagrosamente, veio a fisioterapeuta com uma voz suave e firme, falou: seu Júlio, é o momento da sua fisioterapia. Aquela que eu nunca tinha conseguido fazer direito. Ela vestiu eu sem pensar direito, sem dizer não, sem dizer sim, ainda muito leve, muito suave. Ela botou a máscara no meu rosto, apertou aqueles elásticos aqui atrás, eu sem reação, e aconteceu ali uma espécie de um milagrezinho. Eu dei uma primeira pescada na respiração, porque a máquina gera um impulso na entrada e na saída, e na segunda, eu tinha conseguido ficar junto com a máquina na respiração, né? Aí me deu uma sensação, assim, de eu estou mergulhando no oceano, assim, que você ouve a sua respiração, né? Mergulhando de cilindro, assim. E aí me deu um bem-estar profundo, eu falei, não saio mais de dentro dessa máquina.
Se eles falarem que é ela que vai me salvar, eu não saio mais de dentro dessa máquina. Eles queriam que eu fizesse 3 vezes ao dia, 40 minutos a 1 hora. E nesse primeiro dia eu fiquei 7 horas e meia dentro dessa máquina. A fisioterapeuta vinha, tá bom, seu Júlio, já acabou. Eu falei, não vou sair daqui de dentro, não, pode me deixar. A primeira hora dentro dessa máquina, eu tinha que ficar totalmente concentrado em cada respiração, em cada inspiração e expiração. Porque senão eu perdia, ficava afogado ali dentro e dava um desespero absurdo. Então, uma concentração profunda, mas assim, totalmente concentrado em cada entrada e cada saída de ar. Depois de 1 hora e 20, o pulmão dava uma aquecida e facilitava. Aí eu botava uma musiquinha e ficava maravilhado com a musiquinha. Maravilhado. Então, eu passei, nos próximos dias, eu fiz 7 horas e meia dessa fisioterapia. E o que aconteceu daí em diante? Eu fiquei num estado psicológico meio mágico. Eu não senti solidão, não senti medo, não senti insegurança. Eu sentia, assim, uma gratidão muito grande. Eu agradecia tudo. Estava lá no meio da noite, entrava alguém, me furava sem querer e falava, ô, fiz o exame errado com você. Eu falava, muito obrigado assim mesmo, viu? Eu agradecia tudo e a todos. Eles me mudaram eu ficava entre as cortininhas verdes, eles me mudaram para um semi-quarto, uma espécie de aquário, assim, que ficava mais escurinho, um pouco menos de barulho, então eu fiquei super confortável, eu via toda a UTI. Depois, no final da UTI, eu vi uma janela e um pedaço de uma árvore lá fora, que eu dava bom dia para ela todo dia, conversava com a árvore. Eu via a movimentação da UTI inteira. Nos primeiros dias, eu não via que as pessoas estavam morrendo. Mas no último dia, por exemplo, aí eu fui ficando amigo de todo mundo, né, nesses 11 dias, e nos últimos dias eu via que as pessoas, fulano morreu, né? Aí vinha a técnica, me contava, e aí, no último dia, 3 corpos pararam na minha frente. Nem todos idosos, né? E foi essa experiência que eu fiquei ali dentro, realmente escolhendo a vida. E eu fiquei sem celular e tudo, mas eu sentia, de certa forma, as orações, eu sentia o carinho das pessoas, né? A minha esposa me visitava, acho que de 2 em 2 dias, e trazia as notícias, então eu senti todo esse carinho, toda essa amorosidade, e foi um renascer mesmo, sabe? Foi um renascer porque eu fiquei ali no limite, né? Depois o médico, no 7º dia, o médico entrou ali dentro e falou, Júlio, você não sabe o desespero que foi te acompanhar 24 horas durante 3, 4 dias. O dia inteiro olhando na tela a sua saturação caía à noite. Vários momentos, eles tinham os equipamentos do tubo preparados para mim, mesmo sabendo que a minha chance era quase zero de se fosse entubado. E essa decisão precisaria ser tomada também na verdade, pela equipe médica, mas minha esposa assinaria essa decisão. Uma decisão de praticamente ir para a morte. Então, eu fiquei nesse limiar, imagina a situação da minha esposa, né? E de todo mundo que estava no entorno, né? Meus amigos, meus conhecidos, meus colegas, minha família. Então, para eles, foi, assim, uma coisa muito difícil. Nós precisamos, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, cuidar muito psicologicamente da minha esposa, dos meus filhos, né? Concluindo, para mim foi uma experiência muito enriquecedora de recompromisso com a vida, de renascer para a vida, de entender que é possível que a gente tenha missões mesmo a cumprir, e de agradecer pelas dificuldades, né? Eu sou privilegiado de todos os lados, né? Nasci na classe média, pude viajar, li livros, tive mãe amorosa, pai amoroso, né? Nem tudo foram flores, mas não tenho dúvida que eu fui privilegiado neste Brasil que sofre, que tem uma história violenta. Ali os técnicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles faziam um plantão de 24 horas, 36 horas, ganhando 1.000 e poucos reais, sem cuidar da própria família, às vezes sem vacinar. Isso, na realidade,
privada, da medicina privada. Então, eu pensava muito no Brasil, quanto o Brasil estava chorando, sofrendo, na omissão dos gestores públicos. E a partir do meio para frente eu escrevi um relato, né? Está sendo transcrito e escrevi um relato enorme para agradecer essas pessoas que estão ali na frente, no front, né? Para agradecer que quem me salvou? A ciência me salvou, a espiritualidade me salvou, o meu esforço me salvou, a minha família me salvou, né? Foi um conjunto de esforços. Então, eu agradeço por esse momento de compartilhar isso. Estou bastante emocionado, mas acho que é interessante assim, esse recompromisso com a vida. Agradeço muito essa oportunidade e sigo disponível aí. Que lindo, meu amigo. Eu particularmente estava ansiosa pelo depoimento da sua experiência. Por mais que a gente se falasse, eu não tive, eu respeitei o teu momento de contar, né, como foi essa história, e foi um prazer ouvi-la e compartilhar todas essas emoções.